Pessoal, nesse vídeo nós vamos ver sobre os blocos e funções de detecção de borda aqui no Ladder. Para esse vídeo eu fiz um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo, porque eu já deixei pronto, justamente porque é muito mais um trabalho braçal aqui, de ficar inserindo contato, linkando variáveis, enfim, do que de fato a explicação de como é que elas funcionam, né? Porque é muito semelhante, mas só que nós temos 4 tipos diferentes. Então, já deixei pronto aqui. Onde que nós encontramos essas instruções, né? Nós podemos vir aqui em instruções, BitLogic Operation, e as últimas aqui, ó, são todas funções de detecção de borda. Cada uma com sua particularidade, nós veremos as diferenças, mas que no final das contas a gente está querendo escanear se houve uma borda de subida ou uma borda de descida. Então os dois primeiros aqui, ó, que é o que já está inclusive aqui na minha network, são os contatos de detecção de borda. Então eu tenho aqui, ó, o com P, que é o de positivo, né? Borda de subida, borda positiva, ou seja, sempre que ocorrer na variável de cima uma transição de 0 para 1, ele vai deixar passar 1 aqui durante um único ciclo. Então ele vai dar um pulso, literalmente só a detecção da borda. O N aqui, ó, de negativo, é quando houver a transição de 1 para 0. Então, toda vez que a variável de cima passar de 1 para 0, ele vai pegar e vai fazer com que seja realizada aqui durante um único ciclo essa execução. Tudo que tiver aqui depois. Ou seja, ele deixa passar o 1 quando vier a borda negativa, a borda de descida. Todos esses contatos, e a gente vai ver isso de uma forma muito comum para bordas, a gente vai precisar linkar uma variável booleana de forma auxiliar, porque este contato precisa dessa variável para que ele mesmo entenda se no ciclo passado ele estava em 1 ou ele estava em 0, se houve uma transição ou não. Porque basicamente assim, ó, eu estou num ciclo em que não houve borda. Aconteceu uma borda, eu vou jogar essa variável para 1. No próximo ciclo, como essa variável está em 1, o tia portal mesmo já vai entender que já houve uma borda. Então não teve nenhuma mudança de estado, ele vai e coloca para 0 de novo. Então é um auxiliar para que no ciclo seguinte ele saiba se já ocorreu ou não uma borda no ciclo passado. Certo? Então aqui, ó, o que eu fiz? Toda vez que vier uma borda positiva dessa minha entrada 1, eu vou somar 1 nessa variável aqui. Então a gente vai ver, a cada borda positiva vai somar 1 na variável. Aqui também o que eu fiz é o quê? A cada borda negativa, borda de descida, eu vou subtrair 1 da minha variável. Note que aqui eu poderia ter usado um CTU e um CTD, só que eu normalmente prefiro utilizar aqui um ADD e um sub, principalmente pelo fato de que a gente viu lá que no CTU a gente tem o reset, por exemplo. É uma coisa que aqui, se eu quiser resetar, eu simplesmente vou mover 0 para essa variável. E também para facilitar a questão do Ctrl+C, Ctrl+V. A gente viu lá que o CTU ele é uma FB. Então se eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, ele copia a instância. Isso aí é muito problema. Nós vimos isso lá nos temporizadores, né? Quando eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, em algumas outras aulas de outros módulos também. Então a gente só tem que se atentar a isso. O ADD não, o ADD é um FC aqui, ó, uma função. Então eu posso copiar e colar isso aqui quantas vezes eu quiser que nunca vai dar problema. É claro que eu preciso linkar a variável da forma correta. Bom, esse então é o contato. E de uma forma igual, assim, literalmente igual, eu tenho a bobina. A diferença é que aqui, a bobina, quando ela receber o 1, aí ela vai detectar, vai fornecer uma borda de subida, no caso aqui da bobina P, né? De borda de subida, positivo. E no caso da bobina N aqui, é o negativo. Então note aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma entrada normal, essa aqui ela pode ficar em 1 quanto tempo for. Na hora que chegar nessa bobina, a bobina ela vai pulsar essa variável aqui por um ciclo, né? Ela vai fazer 1 por um ciclo e depois volta para 0. E aí o que eu faço? De forma semelhante, eu estou somando 1 nessa variável aqui embaixo. Para negativo, a mesma coisa, eu estou subtraindo 1, então é exatamente a mesma coisa. Certo? Então note que aqui eu estou avaliando uma variável em específico. Tem uma variável ali em cima, né? Ali que está sendo, no caso aqui do contato, ele está avaliando a borda dessa variável. Aqui no caso da bobina, está fornecendo a borda dessa variável aqui. Os próximos que nós temos aqui, que é o ptrig e o ntrig, está aqui do lado, ó. Aqui a gente já vê que é um pouco diferente. Porque aqui ele não está avaliando uma variável em si, ele está avaliando o que ele chama aqui, ó, de RLO, né, que é o Result Logical Operation, né, que é o resultado da operação lógica que está chegando ali. Então, ó, eu tenho coisas aqui na frente, ó, que pode ser qualquer coisa. A grande questão é que no caso do ptrig, quando chegar um 1 aqui, ele vai deixar passar um 1 só por um ciclo aqui.
No caso do N-trig, na hora que tiver uma transição, né, de 1 para 0 aqui, ele vai deixar passar 1 uma vez só, durante um ciclo. Então aqui é interessante e aqui a gente já vê que é diferente dos demais, né, porque aqui a gente não está avaliando um contato ou uma bobina em específico. A gente pode avaliar um resultado lógico, certo? Além disso, nós temos aqui o mais bem elaborado, vamos dizer assim, né, que é o R-trig e o F-trig. Esses aqui, inclusive, se a gente estiver trabalhando lá em SCL, por exemplo, a gente tem que usar esses caras aqui. Qual que é a grande diferença que a gente já vê? Olha só, ele tem uma instância. Então ele é basicamente uma FB, então a gente não pode sair dando Ctrl+C, Ctrl+V sem renomear a instância. O que que tem nessa instância? Então aqui ó, eu deixei até como multi-instance, aqui em cima para a gente conseguir observar. Os parâmetros dele tá aqui, ó. Então a gente tem lá ó, o CLK, o Q. Então a gente consegue observar se houve ou não uma borda pela variável que está lá na instância. Note que aqui, ó, no exemplo, eu nem linkei nenhuma variável aqui, ó. Eu peguei simplesmente a minha instância, ponto Q, ó. É o contato. Ou seja, como que é realizado aqui, ó? No caso do R, que é a positiva, né? Aí para lembrar, é o R de rising, né? E o F de falling. Então a gente tem esses dois blocos aqui, subida e descida no fim das contas. A minha entrada 9, na hora que vier numa borda de subida, uma transição de 0 para 1 aqui no meu CLK, a minha instância, ponto Q, vai dar uma borda de subida, que é o que eu estou pegando aqui, ó, e estou somando aqui embaixo. No caso do falling aqui, é a mesma coisa, só que aí é na hora que vier uma transição de 1 para 0 aqui, ele vai pegar e vai deixar. Certo? Então é basicamente isso, vamos ver aqui lá na IHM, né? Eu já tinha feito o download disso aqui, então não preciso fazer download, não alterei nada. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá, ó. Então aqui a gente tem as bordas, ó. A primeira lá dos contatos, ó. E aí aqui, o meu botão, quando eu estiver pressionando ele, ele vai estar verde. Quando eu soltar, ele vai estar nessa cor cinza. Então note que, ó, apertei e estou segurando, ou seja, já aconteceu uma borda de subida, mas borda de descida ainda não. E aí, ó, a cada borda de subida, ele vai somando. O meu IN2 é o da borda de descida. Então, note que eu vou apertar, ó, não vai acontecer nada. Porque veio uma borda de subida. Com a borda de subida do IN2 eu não estou fazendo nada. Mas na hora que vem a borda de descida dele, ó, aí sim ele pega e subtrai, que é o que a gente colocou lá no LED. Então, ó, borda de descida, borda de descida. Aqui, exatamente a mesma coisa. Olha só. A diferença está em como eu programei lá, né? Mas, ó, o funcionamento, ó, exatamente a mesma coisa. Ok? Aqui, se eu não me engano, tinha que estar a comparação lá, tinha que ser igual esses dois valores, ó. Então 5 é igual a 5, então ele tá... Deixa eu até monitorar aqui, ó, pra gente conseguir ver isso aqui de uma forma mais clara. Olha lá. Então, ó, 5 e 5 é igual? Sim, a gente vê que a instrução está verdadeira. Então, na hora que vier uma borda de subida aqui, ó, ou melhor, na hora que a minha variável entrada 5, que é esse em 5 aqui, ó, for para 1, ele vai deixar passar uma única vez aqui, ó. Então, ó, olha lá, veio a borda de subida, ele já somou. E note que já está falso lá no ladder de novo. Então, ó, cada borda de subida, ele vai somando. No caso da linha de baixo aqui, ó, como é o N-trig, ele vai fazer a mesma coisa, só que a borda de descida, ó. Então, apertei, não aconteceu nada, soltei, ele subtraiu. Certo? E por fim, o último, que é o R-trig e o F-trig, de forma muito semelhante. Então eu tenho aqui, ó, o meu IN1 e IN2, ó, borda de subida no IN1, borda de descida no IN2, ó. Certo? Então é basicamente isso. São 4 formas diferentes da gente coletar a borda de subida e de descida, né? Então são 8 possibilidades aí. Cada uma para alguma aplicação. Significa que sempre a gente vai conseguir solucionar utilizando a mesma? Não. De diversas formas, a gente precisa usar alguma coisa diferente. E a gente viu nessa aula as possibilidades. Qual que eu mais utilizo? Os contatos aqui, ó. É o que eu tenho o maior costume. Quando eu estou trabalhando com ladder, claro. Quando a gente vai para alguma outra linguagem, um SCL, por exemplo, que eu costumo utilizar bastante também, aí a gente tem que usar o R-trig e o F-trig, porque é o que está disponível lá. Certo? Então tá, até a próxima aula.